Olá, minha galera. Hoje iremos continuar o estudo de ecologia e veremos hoje os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos vai estudar a transferência, a circulação dos elementos dentro dos seres vivos e do ambiente físico. Ou seja, os elementos essenciais à vida, por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, ora estará na forma orgânica, ora estará na forma inorgânica. E isso acontece dentro do ambiente físico e dentro dos organismos, ou seja, dentro dos fatores bióticos, tá certo? Vamos iniciar pelo ciclo da água, a molécula essencial à vida, H2O, né? Também conhecida como solvente universal. A água tem a capacidade de dissolver e de realizar diversas reações químicas. Não todas, mas boa parte das reações químicas acontece graças à molécula de água. A fotossíntese, que produz a matéria orgânica, também só acontece na presença de água. Eu preciso da molécula de água para quebrar no processo fotossintético, e utilizar o hidrogênio para produzir a matéria orgânica e liberar o oxigênio. E lembre-se, o oxigênio que é liberado na fotossíntese não vem do gás carbônico, do CO2, que é absorvido, e sim da molécula de água. A água também possui um alto calor específico, o que possibilita manter a temperatura constante em nosso planeta. No oceano, por exemplo, Então, esse calor específico faz com que a temperatura se mantenha constante e demore ser alterada, tá certo? E dentro do ciclo da água nós temos essa divisão, essa subdivisão aqui em ciclo curto e ciclo longo. Quando eu estiver falando em ciclo curto, eu estou me referindo apenas à passagem de água entre os fatores físicos, tá certo? Através do processo de evaporação e de filtração e de precipitação. Eu não estou considerando no ciclo curto os fatores vivos, os seres vivos. Já no ciclo longo fica fácil, Eu considero os fatores físicos, tá certo? Os fatores abióticos e também considero os seres vivos. Aqui está representando o ciclo da água. Veja só, aqui no mar, 97% da água do nosso planeta é água salgada, e aqui no mar acontece a evaporação. A água vai evaporar, vai condensar na atmosfera e formar as nuvens. Essa nuvem pode ser levada para o continente, e lá no continente ela precipita na forma de chuva ou neve, Vejam só, quando eu considero apenas a evaporação e a condensação aqui, com essa precipitação, sem envolver os seres vivos, eu estou falando no pequeno ciclo. Quando eu considero a evaporação, a transpiração, a respiração dos seres vivos, das plantas e dos animais, e a condensação, a precipitação, o escoamento, tudo envolvido, eu estou falando em grande ciclo da água. Então, o que é que acontece no ciclo da água? A água evapora, condensa e precipita. Depois, vai haver uma infiltração e parte dessa água pode ficar nos lençóis freáticos, e outra parte vai para os mares novamente, e lá passa a evaporar, tá certo? E é certo que também no continente acontece a evaporação da água, a evapotranspiração, a transpiração e a respiração. E a fotossíntese também, Então, a água evapora, condensa, é levada para o continente, onde vai cair na forma de chuva, de neve, pode ser de neve, vai formar os lagos, os rios, vai ser levada para o mar, vai haver o escoamento, vai haver a infiltração, E é dessa forma que se dá o ciclo da água. Também eliminamos ou mandamos para a atmosfera
água quando vomitamos, quando suamos, quando transpiramos. É isso que acontece no ciclo da água e é bem interessante que seja entendido. Só lembrando, 97% de nossa água se encontra nos mares, nos oceanos, né? 2% estão nas geleiras e 1% se encontra em rios, lagos e nos lençóis freáticos, tá certo? No continente, é interessante que vocês saibam, no continente, a precipitação, ou seja, a chuva, por exemplo, é maior que a evaporação, diferente do oceano. No oceano, a evaporação é maior que no continente. Então, repetindo, no continente, a taxa de precipitação é maior que nos oceanos. E só lembrando aqui, é muito importante manter as florestas, as árvores, né? Porque essas árvores liberam muita água na forma de vapor, o que faz o clima ficar bem favorável, né? Bem agradável e também contribui para o ciclo, contribui para que aconteça a chuva, tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre o ciclo do carbono. O carbono, que é um elemento essencial à vida, não é? Está presente em diversas moléculas, a exemplo, a glicose, e sem o carbono não poderia haver vida. Entretanto, temos que dar atenção aqui a um fato que acontece, que vem acontecendo ao longo dos anos, que é o excesso de carbono que se encontra hoje na atmosfera. E esse carbono em excesso contribui para o aquecimento global. É certo que o efeito estufa é essencial, é necessário para a vida, para a manutenção da vida em nosso planeta. Entretanto, esse excesso de carbono que está sendo liberado principalmente pela queima de combustíveis fósseis está fazendo com que a temperatura do nosso planeta esteja sempre sendo elevada, contribuindo assim para esse aquecimento global. E como acontece a fixação desse carbono? A fixação do carbono acontece através do processo de fotossíntese, que é realizada por seres autótrofos fotossintetizantes, as plantas e as algas, e também as cianobactérias, tá certo? Então, eles vão pegar esses seres que têm a capacidade de absorver o CO2, vão absorver o CO2 e vão formar as moléculas orgânicas que depois serão passadas para toda a cadeia alimentar. Só lembrando, a decomposição, a respiração e a combustão são processos que também liberam gás carbônico, CO2, para a atmosfera. Decomposição realizada por seres decompositores, que são os fungos e as bactérias, né? Espécies de fungos e bactérias, a respiração e a combustão, que é a queima, né, na presença de gás oxigênio, vai liberar o gás carbônico para a atmosfera. E esse ponto aqui bem interessante, que é o sequestro do carbono. O que é o sequestro do carbono? É o tirar o carbono da atmosfera. E quem faz esse sequestro, boa parte desse sequestro, são as plantas, né? A floresta, por exemplo, tem muita planta e vai ali absorver aquele gás carbônico e produzir os compostos orgânicos, a glicose, por exemplo. Por isso que um desmatamento causa ali um grande prejuízo, porque eu estou tirando, né, aquela floresta, aquelas plantas ali, estou queimando, realizando a combustão, estou mandando gás carbônico para a atmosfera e estou diminuindo ali os seres fotossintetizantes que fazem o sequestro, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no ciclo do carbono. Então aqui eu tenho o gás carbônico na atmosfera, que é capturado pelas plantas no processo de fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese, elas vão também precisar de água, né?
e da luz solar. Então, nessa fotossíntese, eles vão produzir a glicose e essa glicose vai ser passada na cadeia alimentar. Note que nem todos os seres têm a capacidade de pegar esse gás carbônico e produzir a glicose. Então, quem não tem a capacidade de pegar esse gás carbônico vai ter que consumir, por exemplo, aqui a planta, que nesse caso aqui é o esquilo, não é? Então, a planta pegou o gás carbônico, absorveu através do processo de fotossíntese, produziu a glicose e agora passou para o esquilo. Esse esquilo agora incorporou o carbono em seu corpo. Quem come o esquilo agora tem o carbono incorporado, também vai adquirir, que nesse caso aqui é a raposa, não é? Vai adquirir o carbono, tá certo? Quando morrer sofreu o processo de decomposição, a decomposição vai liberar o gás carbônico para a atmosfera e esse gás carbônico vai ser absorvido pelos seres fotossintetizantes e começa todo o ciclo novamente. As plantas aquáticas também têm a capacidade de absorverem o gás carbônico, as algas também, né? E passar na cadeia alimentar. Então esse peixe pequeno consome a planta que tem o carbono incorporado e passa para esse peixe médio, que passa para esse peixe grande, e esse menino aqui que está sentado aqui, ao consumir esse peixe maior aqui, vai ter também o carbono incorporado em seu corpo. Tá certo? No processo de respiração, ele está liberando o gás, ao fazer o processo de respiração celular, está liberando o gás carbônico. E lembre, a planta também realiza a respiração. Então, também a planta vai liberar gás carbônico para a atmosfera. Até aqui está tudo certo. Entretanto, o homem descobriu que seres que viveram milhões de anos atrás foram fossilizados, foram soterrados em locais onde eu tinha pouco oxigênio e não sofreram o processo de decomposição, ficaram com o carbono preso em sua matéria. Então, agora o homem vai e pega a matéria que tem o carbono incorporado há milhões de anos atrás, a exemplo, o petróleo, né? E queima esse petróleo para produzir energia. Então, eu estou pegando carbono de milhões de anos atrás que está soterrado, que está incorporado ali e estou liberando na atmosfera. E isso causa um grande desequilíbrio, porque eu estou aumentando de uma forma muito acelerada a quantidade de gás carbônico, que é um gás que contribui de uma forma muito grande para o aquecimento global, tá certo? E só lembrando aqui que o metano também é um gás estufa, o metano, que é liberado no arroto e no pum dos ruminantes, a exemplo da vaca, tá certo? Então aqui é o ciclo do carbono. Vamos resolver essa questãozinha agora do ITA sobre o ciclo do carbono. A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido a ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como a erupção vulcânica que, por exemplo, provoca um aumento temporário de carbono na atmosfera. O sequestro do carbono da atmosfera é feito principalmente pelos seres clorofilados, que no processo de fotossíntese sintetizam a molécula de glicose. Para manter armazenado por longo prazo, preste atenção aqui, longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável controlar as atividades vulcânicas. O homem não tem a capacidade de controlar a atividade vulcânica, então a letra A já não é, né? Letra B. Transformar as florestas em zonas agrícolas. Transformar a floresta em zona agrícola não seria uma boa ideia, porque a floresta tem uma alta taxa de biomassa e tem muito mais carbono armazenado
que em uma zona, por exemplo, uma plantação de feijão, de soja, de milho. Então, a floresta tem ali uma maior incorporação do carbono. Letra C, instalar hortas em grande parte das residências. Eu estou falando de longo prazo e horta é para um consumo mais curto, um consumo mais imediato. Então, esse lance aqui de longo prazo, a horta não resolveria, tá certo? Letra D, impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. Então, impedir que se tire ali as áreas de floresta, né, as plantas, as árvores, e estimular que plante mais. Isso é o correto para sequestrar, né, para absorver o carbono ali e mantê-lo ali fixado, tá certo? E mantê-lo ali dentro do corpo desses seres, de uma forma equilibrada. E a letra E diz que diminuir a biodiversidade. Se eu diminuo a biodiversidade, aqui eu não estou contribuindo para armazenar o carbono, tá certo? Então aqui o gabarito é a letra D. Vamos falar um pouco agora sobre o oxigênio. O oxigênio é o elemento que participa de todos os ciclos biogeoquímicos. O oxigênio pode ser encontrado na atmosfera na forma de gás oxigênio, de gás carbônico ou na molécula de água. Está presente nas moléculas orgânicas, na glicose, nos ácidos graxos, no DNA, no RNA, né? Nas proteínas, nas vitaminas. É essencial para os seres que realizam o processo de respiração aeróbica, é essencial na respiração celular, o oxigênio. E esse oxigênio que é liberado na atmosfera no processo de fotossíntese vem, né? Ele tem origem da molécula de água que é absorvida. Aqui nós estamos observando o ciclo do oxigênio. Vamos começar pela fotossíntese. Então, na fotossíntese, eu preciso absorver a água. Então, aqui eu já estou utilizando do oxigênio, a molécula de água H2O, na forma líquida. Vou absorver e também vou absorver o gás carbônico, CO2. Lembre-se que esse CO2 vai ser utilizado para formar a matéria orgânica, a glicose, e essa molécula de água, o hidrogênio dela também vai ser utilizado na formação dessa molécula de glicose, enquanto o oxigênio, através dessa quebra, né, da quebra da molécula de água, vai ser liberado na forma de O2, tá certo? Então, a fotossíntese absorveu, sequestrou o carbono, a água e realizou esse processo que produziu matéria orgânica, produziu glicose, que vai passar na cadeia e liberou o oxigênio. Aqui eu tenho um herbívoro que vai consumir o oxigênio para realizar a respiração celular. E ao consumir esse oxigênio e realizar a respiração celular, ele vai liberar água na forma de vapor, né? H2O na forma de vapor, e também vai liberar o gás carbônico. Assim como a planta, que também vai utilizar o oxigênio para realizar a respiração. Tá certo? E através do processo de transpiração vegetal, ela vai liberar água na forma de vapor. Quando esse herbívoro e essa planta morre, sofre o processo de decomposição e acabam liberando novamente o gás oxigênio para a atmosfera. Tá certo? Então a morte aqui desses organismos acabam liberando o oxigênio para a atmosfera e essa decomposição é realizada por fungos e bactérias, né? Vai liberar o oxigênio para a atmosfera, que depois vai ser absorvido no processo de fotossíntese e vai acontecer todo o processo novamente, certo? Questão do Enem 2015 sobre o ciclo do oxigênio. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeado é o... Qual é o elemento que está presente em todos os ciclos, que foi dito? O oxigênio. Então, a letra D, certo? Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento essencial também à vida, né? Sem o nitrogênio não poderíamos existir o nosso código genético, os ácidos nucleicos, o DNA, o RNA, as proteínas, os aminoácidos. Eu tenho ali a presença
de nitrogênio. Então, é fundamental, né? Só que a maior parte, na atmosfera nós temos cerca de 78% de nitrogênio na forma de N2. E as plantas e os seres vivos, e as plantas e os animais não têm a capacidade de absorver, de pegar esse gás oxigênio através da respiração. Então, eu tenho que ter seres específicos que fazem a fixação do nitrogênio, como veremos a seguir. Então, aqui tem o ciclo do nitrogênio. Preste atenção. Na atmosfera, nós temos o nitrogênio na forma de N2, não é? E o animal aqui, o coelho, nem a planta consegue absorver. Quem faz a absorção, quem faz essa fixação do nitrogênio são bactérias. Essas bactérias podem viver em simbiose, né, em mutualismo com raízes de plantas leguminosas, né? Então aqui ela se associa com as raízes e tem a capacidade, principalmente o gênero Rhizóbio, a capacidade de absorver esse gás nitrogênio. Ou também essas bactérias podem ser livres, né? Podem ser bactérias livres no solo que têm a capacidade de pegar esse nitrogênio e transformar em amônia, NH3, tá certo? Então, bactérias que vivem em simbiose com as leguminosas ou bactérias livres têm a capacidade de pegar o gás nitrogênio N2 e fixar, e fazer a fixação e transformar em amônia, certo? Essa amônia vai ser transformada em nitrito, né, através de um processo chamado de nitrosação. E quem é que vai fazer essa nitrosação? Bactérias do gênero nitrosomonas, tá certo? As nitrosomonas vão fazer o processo de nitrosação e vão transformar a amônia, né, em nitrito. Só que esse nitrito é tóxico e não é bom que as plantas absorvam esse nitrito, tá certo? Então, logo nós temos bactérias do gênero Nitrobacter, tá certo? Que pegam esse nitrito e transformam, metabolizam, né, e transformam em nitrato, através de um processo chamado de nitratação, tá certo? Observe só, da amônia até o nitrato, eu tenho um processo chamado de nitrificação, tá certo? Nitrificação, de amônia até nitrato. Só que dentro desse processo de nitrificação eu tenho duas etapas, que é a nitrosação e a nitratação, certo? Então agora eu tenho nitrato, que tem o nitrogênio ali disponível numa forma que as plantas conseguem absorverem. Então agora as plantas absorvem o nitrato, incorporam nitrogênio, né, à sua matéria. E agora fica fácil. Quem comer a planta, nesse exemplo aqui o herbívoro, o coelho, vai adquirir ali, vai incorporar também o nitrogênio. Esse animal aqui, quando morrer, o coelho, ou mesmo a planta, tá certo? Vai sofrer o processo de decomposição e acaba liberando nitrogênio para a atmosfera, tá certo? E também quando ele excreta as excretas nitrogenadas, amônia, por exemplo, libera também o nitrogênio para o solo, tá certo? Algumas plantas é interessante a gente ver, a gente analisar, que conseguem absorver amônia. E outra coisa, os raios, os relâmpagos também conseguem quebrar esse N2, não é? E colocar amônia no solo. Aí é por um processo abiótico, tá certo? Mas aqui nós estamos mais interessados em analisar os processos, né, com seres bióticos. E observem só, esse N2 aqui, que entrou por este lado, também voltam. Até aqui nós tínhamos o nitrato, tá certo? Existem gêneros de bactérias que têm a capacidade de pegar esse nitrato, né, e realizar processos e devolver esse nitrato na forma de N2 para a atmosfera. Essas bactérias do gênero Pseudomonas fazem um processo chamado de desnitrificação. Então, a desnitrificação, eu estou devolvendo nitrogênio para a atmosfera na forma de N2, certo? Lembrando, os seres não têm a capacidade de absorver esse N2, esse gás nitrogênio que está aqui presente na atmosfera.
Enem 2015. O nitrogênio é essencial para a vida. E o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são os micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbionte com plantas. Os animais garantem sua necessidade metabólica desse elemento do nitrogênio pela absorção de gás nitrogênio. O animal não tem a capacidade de absorver, como foi dito, gás nitrogênio, então letra A não é. Ingestão de moléculas de carboidratos. Necessariamente tenho que ingerir carboidratos, né? Essas substâncias aqui não são ricas em nitrogênios, então não é a letra B. A letra D, incorporação de nitritos dissolvido na água consumida. Nitrito é tóxico, não é bom de incorporar nitrito, né? E não é certo, a gente não incorpora nitrito, então letra C não é. Letra D, transferência da matéria orgânica pelas cadeias. Então, ali a planta absorveu o nitrato, por exemplo, então quem consumir a planta, quem consumir esse consumidor primário, vai estar sim incorporando o gás nitrogênio. Então a letra D é o gabarito. E letra E, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Os animais não fazem essa protocooperação. Tem até uma relação de mutualismo ali, mas era com as plantas, né? Através ali para fixação do nitrogênio. Bactérias nas raízes das leguminosas, por exemplo, que era mutualismo, tá certo? Que tem uma relação ali interespecífica, só que nesse caso aqui não é animais que fazem essa protocooperação com organismos fixadores. Eu tinha ali um mutualismo, que era de raízes de leguminosas com bactérias do gênero Rhizóbio, não era animais, tá certo? E não era uma protocooperação. E o ciclo do fósforo. O fósforo também é um elemento muito importante na vida dos seres vivos, tá certo? Está presente nos ácidos nucleicos, na nossa molécula energética, no ATP, e nós adquirimos esse fósforo na forma de íon fosfato através da nossa alimentação ou da ingestão de água, tá certo? Aqui está o ciclo do fósforo. Vejam só, o fósforo se encontra depositado, né, sedimentado em rochas. Quando essas rochas sofrerem processos de decomposição, esse fosfato vai ser levado pela chuva e as plantas passam a absorverem, através de suas raízes, o fosfato. Quem consumir a planta, os animais aqui, por exemplo, e são os animais que vão consumir as plantas, vão acabar incorporando, né, pegando para si o fosfato. Quando eles morrerem, os animais, ou as plantas aqui no caso, vão sofrer processo de decomposição e vão acabar liberando novamente o fosfato, que vai ser levado para a água, né? Vai sofrer o processo de precipitação, vai sedimentar, formar novas rochas, que depois, ao serem descobertas novamente, sofrem intemperismo, acabam sendo desgastadas, acabam liberando fosfato, que depois vai ser absorvido novamente pelas plantas e começa outra vez o ciclo, tá certo? Não esqueçam que o fósforo é um elemento muito importante para a vida. Bons estudos e até o próximo encontro.